Livro A Hora da Mudança, Pedro Dong, capítulo 5. Tema desta semana: o pequenino rebanho. Meta de hoje: leitura das páginas 83 a 85. Guardar o nome e a palavra. Os tesouros da palavra profética estão sendo abertos para nós. Que possamos amar e valorizar essa palavra. Não a considere uma palavra comum. Ela é muito especial. Temos pouca força, mas reconhecemos que a nossa força vem da palavra e do nome do Senhor, que invocamos a todo momento. Esse nome não é meramente algo religioso. Invocar o nome do Senhor é como uma respiração espiritual. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Isso nos reconecta e nos mantém ligados a Cristo, em comunhão com Ele. Além disso, a palavra de Deus traz direção e suprimento para os tempos finais em que vivemos, a fim de sermos preparados para cooperar com Ele. A restauração do amor fraternal. Dentre as 7 igrejas de Apocalipse, a única que o Senhor prometeu livrar da hora da provação foi a igreja em Filadélfia. Apocalipse 3:10. Como vimos, historicamente, a condição da igreja em Filadélfia foi preparada pelo Senhor desde o século XVIII, quando surgiu um grupo de irmãos que percebeu que o sistema clerical de clérigos e leigos estava errado. A partir disso, eles passaram a chamar uns aos outros de irmãos em Cristo, e começaram a praticar o amor fraternal, amando uns aos outros. Esse pequeno embrião que surgiu no século XVIII se fortaleceu no século XIX e se fundamentou no século XX, com muitas verdades bíblicas. Desde então, o Senhor levantou alguns servos seus que trouxeram muita luz sobre a igreja, sobre sua base, que é a unidade, e sobre a maneira certa de edificá-la. Graças ao Senhor, isso serviu de fundamento para nós hoje. A igreja em Filadélfia é a igreja do final dos tempos. Aqueles que permaneceram na simplicidade e pureza ao praticar as verdades e o amor fraternal, ao chegar no século XXI, puderam experimentar a realidade dessa igreja em plenitude. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que permaneçamos sempre humildes e dependentes dEle, sem usar nossa própria força. É o Senhor que possui a força e detém todo o poder. Quanto a nós, continuamos a depender da palavra profética que nos dá direção e riquezas celestiais. Um grande perigo. Contudo, existe um grande perigo. Os que recebem muita revelação sobre Cristo, a Bíblia, a igreja, o Deus triuno, a edificação e o serviço da igreja, o viver do Espírito e sobrenegar a vida da alma, pode degradar-se espiritualmente, caso receba essas revelações apenas como um mero conhecimento. Isso porque o saber ensoberbece. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, parte B. Se você permanecer apenas no conhecimento, é certo que irá ensoberbecer-se e assim envelhecer. Quando os que se encontram na condição da igreja em Filadélfia se ensoberbecem e passam a considerar-se abastados, autossuficientes e muito conhecedores das doutrinas bíblicas, eles se degradam e entram na condição da igreja de Laodiceia. Amado leitor, que nosso desejo seja de permanecer na simplicidade da igreja em Filadélfia, a fim de continuarmos sendo esse pequenino rebanho que não tem grande força, não tem grande poder, mas é totalmente dependente da palavra de Deus. Devemos ter a percepção de que se o Senhor não nos der sua palavra, não conseguiremos prosseguir. Damos graças a Deus porque Ele tem sido fiel à igreja, transmitindo a palavra profética semana após semana. Essa palavra é sempre nova e supre nossas necessidades no tempo atual. O Senhor é misericordioso para com sua igreja. Ele nos deu a palavra profética e nos deu o seu nome, que invocamos continuamente em nosso viver, pois é tudo para nós.
conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ainda em Apocalipse, o Senhor diz para os da igreja em Filadélfia: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Isso foi dito para essa igreja porque a condição dela é normal. Se você e eu fazemos parte da realidade da igreja em Filadélfia, embora sejamos um pequeno grupo de pessoas e tenhamos pouca força, nós já temos a coroa, já somos vencedores. É isso que queria mostrar a você, querido leitor. Permanecer na condição da igreja em Filadélfia já nos torna vencedores. O ponto-chave é guardar a palavra de Deus e não fazer parte da geração que a despreza, que não crê nas palavras dos profetas, que assim como o povo de Israel perseguiu e matou os profetas. Devemos ser a geração que guarda a palavra, que ama a palavra profética e anda em sua realidade. O Senhor vem sem demora e nós já temos a coroa da vida. Portanto, não desfaleçamos.